Olá, tudo bem, amores e amoras, Doriane? Hoje eu estou aqui, na verdade, para bater um papinho com vocês e falar sobre a questão do feminismo, né? Da história do feminismo. E para começar essa discussão, primeiro vamos lá desmistificar algumas coisas. Machismo e feminismo não são oposições, né? Você escuta um monte de blá 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 por aí. Ai, feminismo é a mesma coisa que machismo. Não, amores, não é a mesma coisa. Por quê? O que significa o machismo? O machismo ele é um preconceito expresso por opiniões e atitudes que se opõem à ideia de igualdade entre gêneros e favorece qual gênero? O masculino em detrimento do feminino. Ou seja, o machismo é uma forma de opressão nas suas mais diversas formas, né, das mulheres, que é feita pelos homens. Então, o machismo ele é uma opressão, é um preconceito, uma ideia de que os homens seriam superiores às mulheres. Na prática, uma pessoa machista é aquela que acredita que homens e mulheres têm papéis distintos na sociedade e que a mulher ela não pode nem deve se portar da mesma forma e ter os mesmos direitos que um homem, ou que julga uma mulher como sendo inferior em aspectos físicos, intelectuais ou sociais. Estão expressos em frases como isso não é coisa de mulher, mulher é fraca, ou quando tem alguém jogando bola e você escuta, por exemplo, um homem falando assim, joga que nem homem, vira homem, como se ser mulher fosse algo ruim. Então o machismo está na ideia de sobrepor o masculino sobre o feminino, sobrepor o homem sobre a mulher. Então é um preconceito e uma forma de opressão. E nada tem a ver com a ideia de feminismo. Vocês sabem o que é feminismo? O feminismo nada mais é do que uma ideologia e um movimento social que reivindica igualdade entre os gêneros e de direitos e oportunidades entre homens e mulheres. Né? Então, como que eu posso falar que o machismo é o contrário do feminismo? Ou o feminismo o contrário do machismo? Sendo que o feminismo não prega que as mulheres são superiores aos homens e que, portanto, devessem ter mais direitos, mas sim que existe igualdade, enquanto o machismo diz que os homens estão por cima e as mulheres por baixo. Então, só parem, amores, de falarem bobagem. E a gente não é feminista, a gente não precisa do feminismo para nada. Jura, amor, que a gente não precisa do feminismo para nada? Hoje a gente vai descobrir um pouquinho mais sobre isso. Então, o feminismo é uma ideologia e um movimento social que reivindica igualdade e não opressão. E esse movimento ele fortalece-se especialmente a partir do início do século XIX. E aí eu queria abrir com uma citação que eu gosto muito, da francesa Simone de Beauvoir, que diz que nada nos defina, que nada nos sujeite, que a liberdade seja a nossa própria substância, já que viver é ser livre. Né? Então, que não seja um gênero que nos defina ou que nos limite, tudo bem? E aí nós vamos um pouquinho para a história do feminismo. O feminismo ele surge, como eu disse anteriormente para vocês, lá no século XIX, né? E vai surgir então a primeira onda do feminismo no século XIX e século XX. Qual que eram as principais reivindicações das mulheres nesse momento? O voto, tanto que surge o movimento das sufragistas. As mulheres queriam ter o direito de participação política na vida pública, porque nesse momento, historicamente, sempre foi dito que o lugar de mulher era dentro de casa. A quem cabia a vida pública? Aos homens, né? Então, principalmente na sociedade inglesa, que é onde vai surgir. As feministas da primeira onda questionavam a imposição dos papéis submissos e passivos da mulher. Né? Então, elas estavam reivindicando, a princípio, o direito da participação política e na vida pública, de poder participar da vida pública, e uma das principais reivindicações era o direito do voto. Mas, junto com as ideias liberais, que essas feministas que defendiam o voto, eram as liberais. Também haviam mulheres que incorporaram nessa discussão da questão feminina as teorias socialistas e marxistas, né, se destacando Kollontai e a alemã Rosa Luxemburgo. Né? Qual que era a principal diferença entre as liberais e as marxistas?
é que as marxistas e socialistas elas levavam também em consideração a questão da classe social. O foco das marxistas era, portanto, as mulheres operárias, né, as mulheres da classe trabalhadora. Não bastaria ser independente, ter uma independência entre homens e mulheres, mas deveria ter também uma independência de classe. Então, esse foi basicamente a primeira onda do feminismo. Eu quero ressaltar aqui que eu não estou aqui para esgotar todas as questões relacionadas à história do feminismo, mas para fazer um levantamento geral para quem não conhece. Né? E aí a segunda onda, ela tem meados da década de 50, mas ficou mais forte no início da década de 60, que foi a questão da discussão da sexualidade da mulher, de como que a mulher era sexualizada, objetificada, né? E ela tem um início mais ou menos marcado por protestos nos Estados Unidos, no Miss Estados Unidos, sobre a questão do papel da mulher, né? Demonstravam os padrões de beleza que a mulher se encontrava e a objetificação dessa mulher, colocando como se a aparência da mulher tivesse mais valor do que o que a mulher pensa. É também na segunda onda que vai se fazer uma discussão da liberdade sexual das mulheres, porque até então as mulheres não tinham liberdade sexual. Aliás, eu ouso dizer que ainda hoje as mulheres não têm liberdade sexual. Então começa uma discussão sobre a liberdade sexual da mulher, né? A própria Simone de Beauvoir vai falar sobre segundo sexo, a questão da sexualidade da mulher, e também há reivindicações pela liberdade sexual, baseadas-se na questão da mulher não ser apenas como uma reprodutora, né? A mulher existir apenas para ser mãe, mas que ela possa ter sua liberdade sexual respeitada, o direito ao prazer. E é nessa onda que as mulheres vão defender também a criação dos contraceptivos e principalmente o anticoncepcional. É uma conquista, pois até então era proibido. Então, amorzinho, você que disse que não precisa do feminismo para nada, aposto que também não toma anticoncepcional, né? Porque se tomar o anticoncepcional, olha só, tá precisando do feminismo. E aí nós temos a terceira onda, que vai do final da segunda onda, né? Começa lá no final da segunda onda, começa a surgir os movimentos identitários dentro do feminismo, porque a gente tem que convir que o gênero ele pode nos unir, o fato de ser mulher, mas dentro dessa questão existem várias outras, o fato de ser mulher negra, o fato de ser mulher trabalhadora, o fato de ser mulher homossexual. Então existiam várias outras demandas que vão ser fortalecidas lá na terceira onda, porque uma das grandes críticas ao movimento liberal, feminista liberal lá da primeira onda, é que ignorava-se o fato de que mulheres negras, por exemplo, eram escravas, enquanto mulheres brancas não, né? Ou que mulheres operárias não sofriam a mesma opressão da mulher burguesa. E aí é na terceira onda do movimento feminista que vai ser levantada essas pautas da interseccionalidade, tipo, o gênero nos une, mas existem outras características que nos dividem e que precisam ter sensibilidade para elas. Não basta só a igualdade entre homens e mulheres, se existe opressão racial, opressão de classe, é necessário opressão relacionada à identidade de gênero, à orientação sexual. Então é necessário outras bandeiras e outras reivindicações. Então, no final da segunda onda, um movimento feminista identitário ganha força, mas é na terceira onda que continua a se desenvolver a ideia de uma ideia universalizadora do conceito de mulheres, né? Porque é necessário considerar as diversas identidades. Tudo bem? Por isso que hoje você vê muita discussão de tipo, falou a feminista branca, porque existem bandeiras que uma feminista branca liberal não levanta, que é a questão racial, por exemplo, ou a questão da homofobia, né? Que são questões que perpassam também diversos mundos femininos. Então, se uma mulher branca ela é oprimida, imagina uma mulher branca, negra e pobre. A sua opressão vai ser triplicada. E é necessário ter um olhar para cada grupo.
Tudo bem? Então, esse foi um pouquinho a ideia da história do feminismo, das suas ondas, que feminismo e machismo não são a mesma coisa. E aí eu vou trazer alguns exemplos de ser machista dentro da sociedade, que a gente usa no dia a dia, né? Então, mulheres que julgam outras mulheres, né? Tipo, ai, amiga, não fica mal não que ela tá com seu namorado porque ela é uma horrorosa. Ou frases do tipo, ai, ela tá precisando dar, por isso que ela tá assim, mal-humorada. Ou frases do tipo, ai, meu marido é bom, ele ajuda em casa. Por que ele ajuda em casa? Ou seja, você está dizendo que a função principal é da mulher e ele ajuda, né? Ou quando deslegitimam uma mulher está brava, quando diz assim, nossa, ela só pode estar de TPM, né? Não considera que ela realmente tenha razões para o jeito de estar agindo. Ou, isso é coisa de mulherzinha, nossa, mulher junto é tudo falso. Nossa, olha lá, a pessoa tá usando roupa curta demais, ela tá pedindo, né? A mulher só é completa quando tem filhos, então ficar fazendo questionamentos do porquê que a mulher não tem filho, né? Tá gorda demais, tá magra demais, coisas que você não escuta falando quando se fala sobre o homem. Então a mulher ela é julgada o tempo todo, inclusive por próprias mulheres, né? Então, mulher não pode falar palavrão porque é feio. Não é feio. Se você acha feio falar palavrão, tem que achar feio falar palavrão para todo mundo. Mas não é feio só porque é para mulher ou porque você. Isso é uma visão machista. Você colocar que mulher falar palavrão é feio. Então você está dizendo que só é feio porque ela é mulher. Mulher bebê é feio, né? Então, eu trouxe algumas dessas frases, que são frases cotidianas, porque parece que o machismo é só quando tem aquela opressão direta, quando o cara bate na mulher ou alguma coisa assim. Mas não, o machismo está presente na nossa realidade por várias questões. E o feminismo ele vem para buscar essa igualdade dentro da sociedade, essa igualdade histórica. Então, meninas do meu coração, se hoje eu posso inclusive estar aqui fazendo um canal falando sobre isso, é porque existe feminismo. Se você pode usar a roupa que você quiser, apesar de ainda hoje ser julgada, é porque muitas mulheres lutaram por isso. Se a gente pode votar, é porque muitas mulheres lutaram por isso. Então, pensa um pouquinho aí, será que realmente você não precisa de nada do feminismo? Será que o feminismo é inútil? E parem de igualar feminismo e machismo. Beijinhos, se gostaram, curte, compartilha, tá bom? Fiquem bem.